Senhora presidente, nobres colegas, primeiro quero dizer que eu serei sempre verdadeiro nas minhas falas e nas minhas causas, né? Então, responder para o nobre colega Fiuza, que inclusive ontem estivemos juntos, né? Na reunião da base, que o senhor percebeu que eu fiz minhas críticas, e sobre as 66 ruas, as ruas que o SAMAI destruiu, nós esperamos que eles façam o recapeamento. Escrevi também no grupo da base hoje, porque nós fizemos parte da base, de que a Mário Lopes, quem tem que fazer o recapeamento e alargamento é o Via Atacadista. Então, até quando nós estivermos no governo, eu serei muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Vou elogiar sempre quando for preciso e também farei minhas críticas porque eu penso sempre em melhorar a cidade e melhorar a vida das pessoas. Eu quero mostrar para os senhores 11 obras na minha região, 11. Todas têm dinheiro ou do governo federal, governo municipal e ajuda da comunidade. O que eu quero dizer com isso? Quero mostrar a ação do nosso gabinete, mostrando que nessas 11 obras não tem nenhuma com 100% de recurso do município. Mas que nós, com muita parceria da comunidade, com recurso do governo do estado, com recurso do governo do município, e que é possível que essas obras aconteçam. A primeira é a Rua Libânio Lazarete, que inclusive tive a alegria de nominar para o pai do Arlindo Lazarete, que fica no Pedancino, onde a lei diz, das pavimentações comunitárias, 7.084, a lei diz que o município faz o saneamento da pedra e o cordão. Essa rua será diferente. Essa rua o morador vai pagar a pedra, o cordão e o pó de brita também. Não tem pedra, tem empresas. Então essa rua estamos aguardando, falei com o Catuço hoje de manhã, vamos fazer o saneamento. E eu não estou criticando, eu estou falando que a gente precisa buscar parcerias. Ou senão a coisa não sai. E está aí, a rua vai acontecer, a Secretaria de Obras vai fazer o saneamento, os moradores vão pagar pedra, vão pagar o cordão, vão pagar a mão de obra, vão pagar o pó de brita e a rua vai acontecer. Agora quero falar do Brandalize, parte de baixo, irregular. Os moradores compraram, e o Renato Oliveira sabe, já esteve lá também, 32, 33 caminhões dos restos de asfalto da RS 122. Colocaram na rua, que não aguentavam mais. Compraram. De que forma, não sei quem autorizou, mas está lá o resto de asfalto. E agora eu estou solicitando um pinche. Agora mesmo o morador me mandou aqui uma mensagem que a chuva está levando. E está lá. A rua não terá mais barro nem pó de brita. E lembrar que no Pedancino nós também tivemos uma rua dessa mesma forma, que eu estou cobrando um pedaço da Vitório Pelim, que o município coloque o pinche, porque sai mais barato do que pagar toda a obra. E lembrar que nessa parte do Brandalize, na parte de baixo, tem umas 70 casas e que estão no escuro. E o morador me disse o seguinte: agora em outubro, só vai votar quem tem escritura. Não, mas nós estamos no escuro aqui. Então solicitei braço de lâmpada e espero também que a Secretaria de Urbanismo encaminhe a regularização da parte de baixo do Brandalize. Podemos passar. O Centro Comunitário do Centenário 1, nós estamos fazendo mutirão. Quero agradecer o Banco do Material de Construção, que já disponibilizou algumas telhas, algumas guias. Uma parte, vereador. E nós estamos
E nós estamos fazendo os mutirões para que nós tenhamos, já colocamos o poste da luz, fizemos uma rifa, tem 4 mil e poucos reais, está há 13 anos, para quem não sabe, atrás da Codeca, 13 anos depredado, e nós queremos inaugurar até maio, junho, o novo Centro Comunitário do Centenário 1, que atende toda aquela região ali. O Flor do IP, que é um centro de formação jovem, nós tivemos uma emenda da deputada Denise de 300 mil, custa em torno de 600. Ou nós aguardamos mais um ano para termos mais uma emenda, ou o município coloca contrapartida. Um centro de formação jovem que também está depredado há muitos anos, não é desse governo, e que nós precisamos colocar jovem aprendiz ali nesse espaço. Podemos passar. A Capela Mortuária do Vila IP é uma novela. Atrás do centro comunitário. Primeiro que eu gastei 2 pares de sapato cobrando o projeto. Em 2 anos conseguimos o projeto. Foi assinado o início da obra no dia 16 de novembro, no Fala Caxias, do Belo Horizonte. E todas as minhas conversas com a secretária, semana que vem assinamos os termos, dali uns dias, dali umas semanas, programado para a próxima semana assinar o termo de início, o gabinete me retornou para a semana que vem, seguiremos para assinatura do termo. Então, 100 dias. 100 dias. Então, espero que o secretário Margarete, a sensibilidade do chefe de gabinete, João Wes, eu peço, sabe, é quase de querer desistir e chorar, seu Camires. Uma parte, vereador. Então eu espero que nós... Senão já está ficando feio, o vereador não tem palavra, o prefeito não tem palavra, não é isso. Eu defendi na feira, sexta de manhã, que a capela vai sair sim. É uma capela regional para 30 bairros, meu Deus, tem recurso do devedor, está consolidado. Quem é que não começa? Então, secretária, que saudade do tempo da CEPLAN, quando eu trabalhava no orçamento comunitário. Que saudade! Onde se preocupávamos com as coisas bem miúdas também da cidade. Então, por favor, secretária, é um pedido que eu faço. Nós precisamos dar início, porque senão está muito feio para o prefeito e para o vereador. As hortas do Belo Horizonte, pode passar. Quero agradecer o Rudimar, secretário que tira o chapéu. Colocou servidores lá para fazer a cerca. O Edson da Rosa era do Banco de Alimentos, ajudou com a Elizabeth Randão a conseguir a cerca. Eu consegui os adubos com o Araldi. A comunidade, que já quer ampliação, busquei com o deputado Elton 80 mil para ampliar a horta, e para o ano que vem vai vir 80 mil para ampliar a horta para a parte de cima. Tem várias famílias que querem. E ali nós temos 40 famílias que estão plantando e que está dando certo as hortas da Avenida dos Metalúrgicos debaixo da Eletrosul. E que nós precisamos ampliar para mais locais da cidade. 2 ginásios que têm emenda parlamentar e que o município colocou mais de 1 milhão de contrapartida. Essa minha fala, nobres colegas, é para dizer que nós precisamos buscar saídas. E que o município também não tem condições de bancar tudo. O morador também, buscar recursos do governo federal, do estado. Então, está aí os 2 ginásios, Hilda Barazete e Tancredo Neves, já inaugurados, que o município colocou mais de 1 milhão de reais. E olha, que interessante, para 2 escolas municipais. Pode passar. Quero falar da MEI do Pôr do Sol que nós assinamos no Fala Caxias, que é uma emenda parlamentar do deputado estadual, que hoje é primeiro suplente, Dalcis de Oliveira, e que teremos 2 praças contempladas por vereador Camires e a Academia do Pôr do Sol. Uma demanda antiga, e que o município deverá fazer com os servidores da SMEL o piso
Dia 6 será licitado os aparelhos e nós teremos uma academia. Recursos do Estado com mão de obra do município. Uma declaração de líder, nobre presidente. Segue em declaração de líder, bancada do PSB, vereador Zé D'Ambrosio. Então nós vamos ter uma academia do Pôr do Sol para atender Pioneiro e Pôr do Sol e toda a região. Pode passar, por favor, Arthur. Agora nós temos já assinado, com a presença do padre Paulo, com os moradores, o convênio para a construção da capela mortuária do Pôr do Sol, onde nós estamos já com alguns materiais já guardados, onde nós temos dia 23 o primeiro mutirão. Até lá, a Secretaria de Obras vai tirar mais um pouco de terra ali, e a gente vai fazer os mutirões, como fizemos na limpeza do quartel dos bombeiros, como fizemos naquele pavilhão da 453, que era da Metroplan e passou para o município, enfim, mutirão para construir a capela. E quero agradecer muito também o Marrachinho, que desenvolveu o projeto. A parceria com a comunidade vai funcionar. Antes de passar os apartes, quero voltar no tema da educação infantil, onde em 2022 nós tivemos a presença da secretária Sandra Negrini na comunidade, na Rua dos Cesteiros, para mais ou menos umas 40 lideranças. E nesse governo sai a escola infantil do Belo Horizonte, para 300 crianças. Um dia me encontrei com uma servidora, diz: olha, ficou lindo o projeto. Mas o prefeito resolveu mudar o projeto. E eu não discordo. Se é mais econômico, se é menos tempo, deverá sair de forma modular. Então, parou tudo. Vamos aguardar agora o financiamento do PAC. No meio tempo disso, nós verificamos que há muitos anos dentro do Murialdo existia uma escola infantil. Que inclusive, um dos meus assessores mora ali, o Jaime, e ele disse: olha, até meus filhos estudaram lá. E a gente conversou com os técnicos e com o secretário Edson, gentilmente nos reunimos com os padres, e agora, provavelmente, nós teremos amenizado a situação da região com uma compartilhada de 100 crianças, provavelmente seja uma amiga. Falei com o Edson hoje de manhã, secretário, ele disse: tem chamamento público dia 13, depois tem mais 10 dias e aí vai para a gestão. Então, dia 25, eu vou estar lá na gestão. Vou estar sentado lá. Vou estar sentado na gestão. Olha, quanto vai ser gasto, qual vai ser a compartilhada, para que a gente tenha, pelo menos... Porque a própria secretária, quando esteve lá no terreno, passou um diagnóstico: olha, da 453 para cá, Belo, Santa Fé, Vila IP, Quênio, Portal da Maestra, nós temos 450 crianças aguardando uma escola infantil. A secretária falou para nós. Então é uma demanda muito grande da região, e essa com certeza será uma obra muito valorosa, e tenho certeza que o prefeito Adiló tem sensibilidade e vai conseguir entregar mais uns 3, 4 meses. Nós temos também um centro comunitário no Milênio, que é muito utilizado pela comunidade, e que eu fui chamado para uma reunião com a arquiteta Jéssica, do Mosaico da Quebrada, e eles não tinham acesso. Então, já estamos trabalhando, vamos ter uma escadaria, já conseguimos a madeira para fazer a escadaria. Dia 16 vamos fazer a escada com madeiras do Banco do Material de Construção. Vai ter uma ação com dança, com grafite no centro comunitário, envolvendo a comunidade e mostrando que é um bem público que precisa ser cuidado. Esse é o mal, construir e depois a comunidade não cuidar. Então, nós teremos aí, agradecer a Secretaria de Obras, que fez o trânsito, que retirou os carros velhos que estavam no pátio há muitos anos, e nós vamos construir ali, então, uma escadaria,
uma escadaria para acesso aos moradores da Rua de Baixo. E nesse dia nós teremos muitas ações, né? As famílias vão poder comer um cachorro quente, vai ter música, vai ter dança lá no Centro Comunitário do Milênio. Por último, dizer que essas obras todas poderiam ser encaminhadas via orçamento comunitário. Todas. E é por isso que eu reitero, e aqui nós tivemos a Gladys, que trabalhou no orçamento comunitário, o Clóvis, que trabalhou no orçamento comunitário, nós tivemos o Danilo, tantos, o Ed Carlos, tantos que trabalharam no orçamento comunitário, sabem o que é a força do orçamento comunitário. Mas precisa ter recursos dentro do orçamento comunitário. Senão, não tem como as obras acontecerem. Eu não sei quem pediu essa parte, porque eu estava concentrado aqui. Lucas Dil, por favor. Uma parte. Obrigado, vereador. Quero lhe parabenizar pela fala e dizer que o senhor é um vereador muito atuante e tem uma sensibilidade social muito grande. O senhor trabalha com o povo, obrigado, dá atenção, né, notadamente a Zona Norte ali, a Santa Fé, o VLP, Belo, Canyon, Portal da Maestra, tem uma atuação exemplar ali, mas em toda a região. Mas eu gostaria de me solidarizar e apoiar, principalmente no que tange ali a questão do Centro Comunitário do Centenário. Importante aquela reconstrução daquele centro que vai atender toda aquela comunidade. E aqui reafirmar meu compromisso com o movimento comunitário e também com essa causa. Inclusive, nós estivemos lá também visitando aquele centro comunitário, foi feita toda a roçada ali naquele local e estamos, né, engajados na reconstrução também deste centro comunitário e também na preservação de todos os centros comunitários da cidade. Mas gostaria de manifestar também na questão das obras, e o senhor citou no início da sua fala, principalmente nas obras que são feitas eventualmente pelo SAMAI em vias públicas. E nós temos várias obras que foram realizadas e nós notamos que vamos dizer assim, na reforma, na recolocação, o serviço deixou a desejar. Então, em vias, e nós temos diversas vias que foram citadas aí pelo vereador, mas eu gostaria de citar a Avenida Independência e a Sarmento Leite, que são vias de grande fluxo de veículos, né, que ligam regiões da cidade, a região central, a região também sul, e aqui no pega bairro Panassolo, Exposição, Cristo Redentor, liga a BR também, e são vias com muitos moradores. Sim. Que acabam tendo um serviço. Eu digo, por que a obra, toda vez que ela é refeita, não se tem o cuidado, né, na questão da recolocação do paralelepípedo ou do asfalto ali, e fica a via toda ondulada. Então, a gente pede que realmente seja refeita essa obra, principalmente dessas vias, pelo SAMAI ou com quem quer que seja, mas que deixe em condições de trafegabilidade. Obrigado. Valício de Antônio, Romano Fachin, Avenida Rossetti. O SAMAI terminaram com as ruas. Eu quero terminar com as ruas. Agora vai sobrar para o município colocar recursos depois para recapear. Isso não pode acontecer. Obrigação do SAMAI. Seu à parte. Parabéns, vereador, pela fala. Acho que é isso aí. E quero concordo com praticamente tudo, só quero fazer um adendo rapidinho. Eu acho que o município tem que se prevenir ou ver de alguma forma para não perder recursos federais essa questão da contrapartida. Eu cito uma rua, mas de 3 que eu já falei aqui, aquela Rua do Jardineiro, ali na sua região, né, que foi conseguido verba para pavimentação, que era só o que faltava. Embora há 13 anos o orçamento comunitário, 3, 4 vezes já tinha entrado essa rua no orçamento comunitário e não foi feito o asfalto, a pavimentação. E agora nós corremos o risco de perder talvez esse 1.500.000 de emenda da deputada federal Denise Pessoa, porque falta algumas coisas para contenção das ruas. Então é muito importante que o município também faça
de alguma maneira, sua contrapartida para não perder todo esse valor que tem vindo de fora. Obrigada. Obrigado. Mais alguém solicitou? Obrigado, presidente. Vamos, talvez um escritório de projetos, Nobre, talvez mais um braço da CEPLAN com projetos, enfim, não sei, mas realmente nós precisamos de muitos projetos para a gente não perder recursos do governo federal. Obrigado.